Estamos juntos agora, ao vivo, junto com você aqui no programa Escola Bíblica, e você viu logo num rápido intervalo aqui o tema exatamente dessa temporada, Descobertas Bíblicas. A gente descobrindo aqui a cada semana focos importantes, mensagens importantes e pontos de vista da Palavra de Deus que nos ensinam, que trazem inspiração para nós e nos aproximam cada vez mais de Deus. Eu quero convidar você para falarmos um pouco essa semana sobre o céu, o nosso lar. Antes de mais nada, eu queria que você pensasse um pouquinho qual é a sua perspectiva para a vida, o que você sonha, quais são os seus planos, o que é uma realização grandiosa na sua vida, o que você tem colocado dentro do seu coração. E durante essa semana a gente vai pensar um pouquinho sobre algo que realmente vale a pena a gente investir, batalhar e sonhar também, que é com o céu. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, aproveita esses 30 segundinhos aí e convida outros amigos para estarem com a gente através das redes sociais, pelo Facebook da TV Novo Tempo, do Escola Bíblica, e a gente volta já. Até já! Muito bem-vindo, seja bem-vindo você amigo aqui da Novo Tempo em mais um programa Escola Bíblica. Eu já quero começar mandando alguns abraços aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, não na TV Novo Tempo especificamente, mas pelas redes sociais, tá? Um abraço aqui para Marinalva, ela diz amém, boa noite pastor. O Peterson, eles estão assistindo pelo Facebook. Você pode acompanhar no Facebook da TV Novo Tempo ou do Escola Bíblica também. Um abraço muito especial para Leonice Godoy, também para, quem mais? Outras pessoas estão escrevendo aqui, entrando em contato com a gente, a Cida também e outros que estão em contato pelo Instagram. O nosso Instagram é o @escolabiblicant. Siga a gente pelas redes sociais. Que bom que essa semana a gente vai falar sobre a maior esperança que a Bíblia apresenta, um novo céu, uma nova Jerusalém, ou um novo Éden, né? Como você preferir chamar também, é a mensagem de Deus para cada um de nós. Eu quero lembrar que você pode pedir o seu guia de estudos. Você entra em contato com a gente, como? Entrando no site biblia.com.br. Olha que site interessante esse, né? Toda a Bíblia lá, vários artigos, vários materiais, inclusive também o nosso estudo dessa temporada, que é o Descobertas Bíblicas. Lá você pode baixar esse material, se você não fez isso ainda. Muito rápido o cadastro, você preenche os seus dados, o seu endereço também, e você vai poder ter com você aonde você vai. Se você tem a familiaridade ali com o celular, aparelhos celulares, computador também, ele pode ficar com você ali no aparelho a qualquer hora você estudar os temas que a gente apresenta aqui. Deixa eu ser bem rápido aqui, a gente está começando a semana, a gente sempre tem que fazer algumas introduções aqui. Se você quiser acompanhar ao vivo agora, entre também no nosso NT Play, tá bom? NT Play, ou pelo aplicativo ou ntplay.com. Estamos transmitindo a Novo Tempo ao vivo e, é claro, em todos os cantos do Brasil e pelas redes sociais fora do Brasil também. E último recado de hoje, eu quero lembrar você, entre no nosso YouTube, todos os programas anteriores, youtube.com/Escola Bíblica NT, todos os programas anteriores estão lá. Nós vamos orar agora e chegou o momento da gente estudar. Daqui a pouquinho eu quero mandar mais alguns abraços aqui, tá bom? Oremos. Obrigado, bom Deus, mais uma semana, mais uma vitória, a Tua mão conduzindo a nossa vida. Quantos desafios, quantas lutas, mas se o Senhor nos trouxe até aqui, seja apresentando, ou na parte técnica, ou assistindo esse programa, é porque o Senhor tem um convite muito especial para nós, é que o Senhor tem uma mensagem a ser trabalhada na nossa vida. Nos ajude a nos entregarmos a Ti e a vivermos a prática dessa mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Antes de começar o estudo 10 de hoje, do Guia de Estudos, eu estava pensando um pouquinho aqui, né? Quantas religiões tem, né? Eu não sei qual que é a sua religião. Se você quiser escrever para a gente aqui,
essa TV Novo Tempo, ela é uma emissora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pertence à igreja, à mantenedora, mas eu sei que existem pessoas de várias denominações que acompanham a gente, extremamente carinhosas. Então escreva para a gente e vamos estudar o quê? A Bíblia juntos, a Palavra de Deus. Só que antes da gente falar sobre o céu, nós temos que falar sobre os profetas que escreveram acerca do céu. E antes de nós falarmos acerca dos profetas que falaram sobre o céu, a gente vai entender em que contexto estavam esses profetas que escreveram biblicamente sobre a Nova Jerusalém, sobre a nova terra, sobre o céu. Eu quero começar com um exemplo que no guia de estudos você pode acompanhar também, falando sobre um personagem histórico, para dar um pano de fundo aqui para o nosso estudo de hoje. E esse personagem histórico que fala sobre o nosso futuro lar é Marco Polo. Já ouviu falar de Marco Polo? Vou contar um pouquinho a história dele para você, para a gente entender. História, profecia, Bíblia, é importante a gente pegar o contexto. Quando Marco Polo voltou para a cidade natal dele, que era Veneza, depois de muitos anos no Oriente, Veneza na Itália, né? Os amigos dele pensavam que ele estava louco, depois das longas viagens dele, né? Ele tinha algumas fábulas bem incríveis para contar. E quando ele contava as coisas que ele viu, ele era taxado de louco, né? E eu queria mostrar um pouco as imagens de algumas viagens que ele fez, Marco Polo rodando então a Índia e outros países. Ele foi um viajante e um mercador também italiano. Com 17 anos de idade, ele acompanhou o pai dele e os tios também, que eram mercadores numa viagem, como eu mencionei, lá no Extremo Oriente. Passou pela Turquia, atravessou o Golfo da Pérsia, o Afeganistão, o Paquistão, até chegar no Império Mongol em 1275, muito tempo atrás, né? Foi um bom tempo. Ele permaneceu na China 17 anos, teve funções administrativas na China, e aqui você vê mais algumas imagens de algumas viagens dele, né? Como é que era naquela época, né? No século 13, 1200. E Marco Polo, ele mencionou que tinha visto algumas pedras, olha nas viagens dele o que ele falou que tinha. Pedras escuras que queimavam. Serpentes do tamanho de 10 passos, com mandíbulas largas, o suficiente para engolir um homem completo. Olha que viagem e a descrição da viagem. Nozes do tamanho da cabeça de um homem. E que por dentro eram brancas como se fosse leite. E ele narrou várias situações ali. Mas eu quero mostrar para você as imagens que ele disse que viu, né? Animais históricos, pré-históricos e coisas muito estranhas. Mas ninguém, até então, nunca havia ouvido falar sobre crocodilos. Ele falou sobre animais estranhos que eram crocodilos ou jacarés, né? E essas nozes grandes do tamanho da cabeça de um homem, que parecia que tinha leite dentro, era o quê? Coco. Ele simplesmente deu alguns nomes para algo que ele não sabia o nome, nós conhecemos hoje. As pessoas deram risada dele, né? Essas foram as visões de Marco Polo. Alguns anos depois, ele escreveu um livro no final da sua vida, que é esse livro, o Livro das Maravilhas, e ele virou então um grande homem, um grande historiador, e as pessoas entenderam o que ele escreveu. Por que eu estou contando a história dele para a gente entender aqui? Porque da mesma maneira aconteceu com os profetas bíblicos. Quando a gente vai até o livro do Apocalipse, a gente percebe alguns símbolos estranhos, né? Alguns animais, algumas bestas, cavalos, homens vestidos de guerreiros sobre animais. Num primeiro momento parece estranho, mas essa era a visão que os profetas receberam de Deus. Esse era o contexto. E o que é estranho para nós é aquilo que, num primeiro momento, era compreensível dentro daquele contexto da profecia da época. Então, o que parece muito absurdo para nós nas profecias, se nós lermos tranquilamente a Bíblia, estudarmos, nós vamos entender que tudo tinha a ver com um contexto, né? Eles não inventaram nada, os profetas não inventaram nada, eles foram inspirados por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, primeiro texto nosso hoje, tá?
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então Deus, ele mostrava algumas imagens, alguns símbolos, foi assim com vários profetas bíblicos, e eles escreveram de acordo com a compreensão que eles tinham daquela imagem na época, né? Inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. A profecia não foi nada específico da mente humana, mas pelo Espírito Santo. E assim como Marco Polo, os profetas bíblicos tentaram também descrever as profecias. Um exemplo, por exemplo, ali mencionado, é a mesma coisa de você tirar uma tribo isolada lá do Amazonas. Vamos pensar aqui, tira uma tribo isolada do Amazonas, traz ela para uma grande capital, e ela vai ter que voltar para a tribo e contar o que ela viu. Imagine como seria a descrição desse índio, né? Na última semana, nós estudamos sobre Jesus, que ele vai nos buscar. Mas aonde a gente vai morar agora? Nem sempre é fácil a gente entender os detalhes, porque os profetas, eles a interpretam de acordo com o que eles viram, mas a Bíblia, ao estudarmos ela, ela vai revelando o significado de algo que às vezes é muito estranho para nós. Existem alguns profetas que eles escreveram profecias sobre o céu, e são esses os profetas. Isaías falou sobre o céu, Ezequiel falou sobre o céu, Daniel, Paulo e, é claro, João também falou sobre o céu. Será que esses profetas viram um sonho ou será que o céu é uma realidade? Será que é um lugar real? O céu é um lugar real? E essa pergunta que nós temos hoje, a primeira pergunta do guia de estudos. O céu é um lugar real ou é apenas uma imaginação, né? Como muitos acreditavam que Marco Polo estava apenas imaginando. Como muitos acreditam que os profetas bíblicos são loucos. Mas o livro de João, capítulo 14, relata e descreve para a gente esse texto aqui que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto, esse discurso, na verdade, ele foi escrito lá no cenáculo, antes da saída para o Monte das Oliveiras, no Getsêmani, antes da morte de Jesus. Ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração. Jesus disse para os discípulos o seguinte: olha, vocês estão perturbados, vocês acham que vocês vão ficar sozinhos. Jesus anunciou que ele não os deixaria. E Jesus declarou o seguinte, que ele faria o quê? Muitas moradas. Em algum momento eles ficariam sozinhos, o Espírito Santo substituiria a presença de Cristo Jesus e Jesus iria para o céu para preparar moradas. Muitas moradas, um lugar para todos, um único local, uma só família. Brancos, pretos, ruivos, ricos, pobres, socialmente aceitos ou não, bonitos socialmente ou não. E após o intervalo a gente volta com mais uma promessa da palavra de Deus, que ele voltaria, a certeza da volta de Cristo Jesus. Nós falamos semana passada sobre a volta de Jesus e nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar que ele vai nos levar, o céu que está sendo preparado para você, para a sua família, um local onde todos nós seremos somente um povo, uma só família, uma só nação. A gente volta já. Escola Bíblica de volta, que bom, nada melhor do que a gente começar bem a nossa semana, né? E começar com pessoas que entendem a importância desse tema. Nós temos alguém que escreveu para a gente aqui, a produção acabou de dizer e fez questão de colocar esse comentário aqui, que alguém escreveu na live do Facebook da TV Novo Tempo.
A Lara Borges, do Escola Bíblica, né? do Escola Bíblica, a Lara Borges dizendo assim, ela é de Campina Grande do Sul, na Paraíba, no Paraná, desculpa, aqui falou Campina Grande, a gente já pensou no Nordeste ali, né? Vamos lá, Lara Borges, Campina Grande do Sul, Paraná, tá dado o recado aqui, ela diz assim, esse tema é de encher os olhos e pensamentos de esperança. Lara, é verdade, né? A gente tem que confiar cada dia que um dia nós estaremos no céu. Respondendo a pergunta que a gente fez no bloco anterior e já incentivando aí a Lara que participou e tantos outros que estão escrevendo aqui, estou olhando tanta gente participando aqui, continue com a gente, tá? O céu é um lugar real? É um lugar real. E nós estamos percebendo nesse texto que nós lemos no bloco anterior, se você estiver chegando agora, nós lemos que Jesus foi preparar uma morada para todos nós. E no momento desse reencontro, no momento desse abraço, né, você vê aqui o abraço de Jesus, ele diz assim que não haverá mais separação, porque os discípulos, quando Jesus estava conversando com eles, estavam com medo dessa separação. E Jesus disse o seguinte, olha, lá nós seremos apenas uma só nação, um só povo, eu vou abraçar vocês, de fato, né, de verdade, abraçar ali, algo que nós temos dificuldade de fazer hoje, né, por causa dessa pandemia, que bom. E que bom, imagine só você poder abraçar aqueles que você perdeu, os seus queridos. É lá no céu, essa é a promessa bíblica. A gente está estudando aqui, mas é bom a gente colocar no nosso coração essa esperança também. A pergunta número 2 é uma pergunta que fala sobre agora o autor do livro do Apocalipse, que falou muitas vezes sobre o céu, João, né? Ele tinha essa esperança no coração dele. E olha a pergunta sobre João. O que João, autor do Apocalipse, relata que acontecerá em seguida da cidade santa? É uma pergunta. O que acontecerá em seguida, assim que a gente chegar, tiver a oportunidade, o privilégio de chegar lá? Apocalipse capítulo 21 é um dos textos mais bonitos sobre esse tema, o novo céu, o novo lar. Olha o que diz. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existirá. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus que está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Em outro estudo que a gente fez, numa temporada anterior, nós falamos sobre o milênio, os 1000 anos, e nós não vamos nos detalhar agora nisso, tá? Nós vamos falar então exatamente sobre a confiança de um novo céu e uma nova terra. Os novos céus e a nova terra, eles são na verdade um contraste com tudo que está gasto, né? A recriação de Deus. Se a gente ler 2 Pedro, fala que a nova Jerusalém, o novo Éden, tudo que a gente vê destruído hoje. Eu estava pensando esses dias uma coisa simples, né? Antigamente, há uns anos atrás, as crianças corriam no barro, na terra, e dificilmente elas se infectavam. Hoje a terra, até a terra que a gente está pisando aqui, ela está toda estragada, né? De tanta poluição, de tanta coisa ruim. Então Deus vai restaurar, reconstruir essa terra que está poluída, que está estragada, né? Quando a gente lê esse texto, a gente vê uma frase interessante também. E a frase é a certeza de que João, lá no livro de Patmos, ele diz que o mar, ou melhor, na ilha de Patmos, ele diz assim, ele declara que o mar já não existirá. Você leu no texto? Apocalipse 21, o mar já não existirá. É claro que o mar literal, né, ele não será como aqui, nós não sabemos como será de fato o mar, mas o mar, e isso eu já falei em algum outro momento aqui, o mar nesse contexto de João, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós falamos sobre isso, representa separação. O autor do livro do Apocalipse, João, estava exilado, longe dos seus, numa ilha, e a separação dele era feita pelo mar. E quando ele olhava o mar, ele dizia o seguinte, não haverá mais separação, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais mar.
é uma linguagem poética, né? Que o mar já não existirá, a separação. Qual é o seu mar hoje? O que você pode dizer assim, lá no céu não haverá mais isso? Deus vai restaurar o novo Éden. E eu quero mostrar para você então aqui uma imagem do novo Éden, um desenho, né? Clássico, tradicional. E essa é a certeza que a gente coloca no nosso coração, a certeza de que lá no céu, Deus vai restaurar todas as coisas, restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, restaurar aquilo de ruim que acontece e aconteceu aqui nessa terra também. Antes da gente continuar, eu quero aproveitar e mandar alguns abraços muito queridos aqui. Quem escreveu para a gente foi o João Francesco. Ele diz assim, olha, nós congregamos, eu estou assistindo nesse momento, o programa Escola Bíblica, nós congregamos na Primeira Igreja Batista de Muniz Ferreira, Bahia, cidade do Recôncavo Baiano. Um abraço, João. Coloque essa esperança no seu coração também, tá? E todos os baianos aí também. E tem mais uma pessoa que mandou para a gente, a Cris agora também, ela escreveu para a gente aqui, e eu quero que você continue com essa esperança. Ela escreveu no Instagram, é isso? Do Escola Bíblica? Do Facebook do Escola Bíblica. Cris, o sobrenome dela não é brasileiro, é difícil até ler aqui, tomara que eu acerte, né? Honrick, é isso? De Santa Maria, Rio Grande do Sul, ela diz assim, o céu, nosso futuro lar, amém por isso, essa é a nossa certeza. Hoje nós fizemos apenas uma introdução do que será esse novo lar, o céu. Então, viva essa vida com duas coisas importantes, é a lição que nós podemos aprender hoje aqui. Hoje uma reflexão para a gente começar. Primeira delas, viva como se Jesus nunca fosse voltar. Construa, estude, crie seus filhos, leia, se desenvolva, mas esteja preparado e preparada, como se ele estivesse voltando agora, porque a gente não sabe quando ele vai voltar ou até quando a gente vai viver. Mas uma coisa nós temos certeza, existe um lugar muito melhor do que qualquer lugar maravilhoso dessa terra, e esse lugar é o céu. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo céu e algumas perguntas serão respondidas aqui. Quem habitará no céu? É uma das perguntas. Quais são as pessoas que estarão lá no céu? Segunda pergunta, serão pessoas reais ou seres etéreos e espíritos desencarnados? Amanhã a gente vai falar um pouco mais disso. Você tem esperança de estar no céu? Você tem a certeza de que Deus estará com você no céu um dia? Olha, existem pessoas que têm sonhos, mas é interessante quando a gente ouve as crianças principalmente falando, né? As crianças que têm uma relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus, quando a gente pergunta, qual é o maior sonho seu? Estar no céu, ter um encontro com Jesus, poder brincar com o leão como se fosse um cachorrinho, um gatinho. E mais, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora tem um desejo até maior do que esse, dar um abraço em Jesus e, como eu mencionei aqui, reencontrar os queridos que se foram um dia. Amanhã nós responderemos outras perguntas. Eu já agradeço a você por ter participado hoje aqui. Eu quero aproveitar e mandar mais alguns abraços aqui para as pessoas que escreveram para a gente. A Bruna Leonícia dizendo boa noite. Mande um abraço para minha mãe que assiste vocês todos os dias e aprende muito a cada palavra. Bruna, Deus abençoe você, sua mãe também. A mãe dela é a Valdeides, o nome dela e ela é do estado do Piauí. Mais 2 abraços e eu quero orar com você nessa noite também, pessoas que escreveram para a gente, pessoas muito queridas participando aqui do programa Lugar de Paz. Lá no céu, eu quero dizer para você, no programa Escola Bíblica, ou melhor, lá no céu nós vamos reconhecer e encontrar os nossos queridos. Será que a gente vai conhecer um avô, um filho lá no céu, como nossos familiares? Essa pergunta eu vou deixar para você, eu quero responder amanhã aqui no Escola Bíblica. Vamos orar e que Deus te abençoe nessa noite. Obrigado, bom Deus, por teu amor, por teu cuidado, pela esperança desse novo céu.
nos ajude para que a gente possa compreender mais sobre esse tema. Mas nos ajude, acima de tudo, para que a gente possa estar preparado. Eu, cada amigo, cada familiar também. Porque eu sei que muito em breve o Senhor voltará. Nos abençoe, nos leve para o céu e nos permite estarmos eternamente ao teu lado. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amanhã a gente se encontra mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, às 8h30 da noite. Não se esqueça, siga as nossas redes sociais e eu faço questão de responder para você agora participando com a gente. Nosso Instagram, @Escola Bíblica NT, e o nosso Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.